começar esta live de aquecimento para o nosso evento, a Semana do Eu Superior. Né, meu amor, maravilhosa. Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu mandar a mensagem para todo mundo aqui, para que todo mundo possa participar conosco deste nosso momento mágico. Márcia, seja muito bem-vinda. Ana, seja muito bem-vinda. Deixa eu mandar aqui, fila, né, o nome dos grupos que a gente tem, para avisar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pronto. Mandei para todos os grupos, avisei todo mundo que a gente vai começar mais uma conversa muito legal, mais uma entrevista muito importante, que vai ser com a Aline Batista. Ela vai contar para vocês um pouco das experiências que ela vivenciou com o método Eu Superior. Boa noite, boa noite, boa noite. Yes! Live surpresa. Não é bem uma surpresa, mas vai ser uma live bem especial, né? Eu sempre gosto de ter esses momentos quando a gente ouve um pouco da história das pessoas. Acho que é uma coisa muito enriquecedora. Denise, seja bem-vinda. Bom, antes da gente começar, deixa eu adiantar para vocês, enquanto a Aline não chega aqui, né? A intenção dessa live aqui, né, é preparar, dessa sequência de lives de aquecimento, né, preparar vocês para o evento da Semana do Eu Superior, que vai começar muito em breve. Tá? Então, nós estamos fazendo uma sequência de aulas preparatórias para que o conteúdo seja melhor compreendido por vocês. Tá? E aí é até bom que a gente tenha uma entrevista como essa, que vocês podem interagir, podem fazer perguntas também, podem conhecer um pouco de uma pessoa que já viveu e ainda está vivendo as transformações com aquilo que a gente oferece, com o conteúdo que a gente oferece. Tá bom? Lembrando que essa live aqui, que a gente está só pelo Instagram no momento, depois ela vai ficar a gravação disponível lá no nosso canal do YouTube, @método Eu Superior, para que você possa assistir ela na íntegra, caso por alguma razão você não consiga assistir ela na íntegra, tá bom? Então, muito bem, vamos ver se a Aline já está aqui disponível para que a gente possa convidá-la. Lembrando, se você ainda não está inscrita, ela está aqui já. Se você ainda não está inscrita na Semana do Eu Superior, por favor, clica lá no link da bio para que você possa se inscrever e participar desse evento junto com a gente. Ué, cadê? Peraí que ela tem que mandar o convite para ela aqui. Mandar o convite. Aquele momento maravilhoso. Né, meu amor? É isso aí. Alô! Boa noite. Boa noite. E aí, consegue me ver, me ouvir Sim, bem? e vocês aí? Aqui também. Que bom. De vez em quando a gente faz uma conversa como essa no Instagram e por alguma razão a tela de uma das pessoas fica escura, não dá para ver o vídeo, mas hoje está funcionando. Então, beleza. E olha que aqui tá marcando chuva forte. É mesmo? Tá Uhum. chovendo muito? Aqui também. Mas a gente tem qualquer coisa, se cair a luz, cair a internet, a gente tem a luz do celular, aí vai dar tudo certo e a gente está aqui. É o que importa. Uhum. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda a esse espaço. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui, poder compartilhar um pouco da sua história com a gente, compartilhar com as pessoas também, né, para a gente poder começar. Queria que você se apresentasse para as pessoas para que soubessem quem é você, de onde você vem, o que você faz. Meu nome é Aline Batista, né? Como já foi anunciado aí. Aí eu sou terapeuta e sou nutricionista também, né? Então eu gosto de agregar essas duas funções, né? Porque eu acredito que uma função não funciona sem a outra, né? Para a gente manter o nosso espiritual aqui, precisa do mundo físico também, né? Que é nosso corpo, então a gente precisa estar bem nutridos. Então eu adoro trabalhar a nutrição junto com isso também. E aí eu sou formada em psicanálise também, então eu trabalho com as terapias junto com tudo isso também. E eu vim de Andradina e agora estou morando em Taubaté recentemente. Olha aí, que legal. Onde fica Andradina mesmo? Andradina é na divisa é interior de São Paulo, mas é divisa Tá. com Mato Grosso do Sul. Tá, bem Então, pequeno. é 700 quilômetros daqui, é bem longe, 10 horas de viagem. Uau, nossa, é longe mesmo. Aí eu vim mais para cá, quis ficar mais para cá. E agora estou morando aqui no Vale do Paraíba. E tá gostando desse lugar? Estou amando. Que maravilha, que Uma gostoso, região muito boa. muito bom saber. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Então, provavelmente, muitos e muitas de vocês já se identificam com a Aline, então, algumas de vocês são terapeutas também, né? Alguns de vocês são do campo ou estão querendo ir para o campo, né?
Não que Taubaté seja necessariamente campo, né? Mas ok, não é dentro de uma grande metrópole como São Paulo capital ou Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Essas cidades têm o mesmo nome do estado, às vezes confundem, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tem uma sequência de perguntas aqui, mas a gente vai deixar fluir o processo, vamos ver as mensagens que o pessoal manda também, o pessoal dizendo as cidades que são, olha lá, a pessoa de Dracena, do estado de São Paulo também. Sim, Não essa sei aí é como minha amiga, ela é lá de Dracena. é. Olha aí, que legal. Então vamos lá. Para as pessoas conhecerem um pouco do seu processo, envolvendo o trabalho que a gente faz aqui no nosso perfil, que é o perfil do Método Eu Superior, eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo um pouco de como que era a sua vida, como eram os seus processos pessoais, espirituais, até mesmo terapêuticos, se você quiser, o que você sentir que faz sentido, antes de você conhecer o Método Eu Superior, antes de você conhecer eu e a Aline Rocha, ela está aqui do meu lado, ela está ocupada agora, né, para o pessoal saber um pouco como que era a sua vida antes. Então, eu comecei a buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, né, há uns 5 anos atrás, Uhum. né, quando eu me separei. E aí eu vi que eu tinha que procurar algo mais aí na minha vida que estava faltando, né? E aí eu venho buscando, então desde então eu venho fazendo muitos cursos, já fiz vários tipos de cursos, já fiz reiki, já fiz conselho das anciãs das 13 luas, já fiz muitas terapias. Sou formada também em yoga dance, trabalho com yoga dance. Então, assim, eu venho estudando. Parece que eu fiz uma faculdade holística. E aí, assim, cada terapia que a gente aprende alguma coisa é sempre uma camada de saber, né? Então, eu vinha com muita sabedoria, muitos aprendizados, mas, assim, sempre ficava uma pontinha faltando, né? Então, assim, porque a gente vai morrer aprendendo e não vai saber tudo, né? Então, eu acredito que a gente tem sempre que buscar o conhecimento. Então, por mais que a gente estude, acho que nunca deve parar de estudar e tem que estar sempre investindo em cursos, né? E aí, eu mudei aqui para Taubaté. De repente apareceu vocês, né? Você e a Aline numa propaganda, e eu senti que talvez era isso que faltava, assim, para completar o que eu já vinha estudando, né? Porque a gente estuda uma coisa ali, mas às vezes fica algumas respostas, algumas perguntas sem respostas, né? Então foi isso, a minha trajetória foi essa. Você lembra o que você viu nesse anúncio que brotou, que apareceu para você, que chamou a sua atenção? Ah, foi o eu superior, porque eu já vinha nesse processo de que esse eu superior, né, é a gente mesmo em outra dimensão, mas eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que isso é coisa da minha mente? É, será que quando eu ouço essas vozes na minha mente, será que é realmente meu eu superior falando comigo? Ou são espíritos, ou os meus guias, mestres, anjos? Então eu tinha muita dificuldade de saber isso, né? Então, assim, a hora que eu vi a chamada de vocês, eu percebi, assim, intuí naquela hora, né? Talvez foi até meu eu superior que falou comigo e falou assim: vai fazer esse curso, porque é aí que você vai encontrar as respostas que você está procurando. Nossa, isso é uma coisa que para a gente é bem comum, na verdade, ouvir exatamente esse discurso de alguém chegar e falar, não sei nem saber quem vocês eram, mas eu vi você, tem gente que falou, eu já sonhei com você, ou eu ouvi, na hora que eu vi você dizendo, é com essa pessoa que você precisa aprender tal coisa, é a chave que você está precisando para virar a sua vida para um outro estágio. A pessoa fala, uma pessoa falou, duas pessoas falaram, 10 pessoas falaram, ok, tenho pessoas que estão ajudando o nosso projeto e no outro plano, é possível. Com certeza. Nada é por acaso. É uma coisa muito boa isso. Legal, bom saber. Então, é bom você comentar isso com as pessoas, o pessoal que está vendo, né, de diversas formações que você fez, ainda mais as pessoas que são terapeutas holísticos, assim como você, o que buscam esse caminho de terapias para se ajudar e para ajudar as outras pessoas também. É natural que elas fiquem essa busca de aperfeiçoamento, de se tornar melhor, de se conhecer mais e conseguir entender melhor como ajudar as outras pessoas. Sim. Acho que esse é um movimento natural. E, no geral, agora compartilhando um pouco da minha experiência para ligar com a sua também, também já fiz muito isso, né, várias formações, vários cursos, parece que eles são, como que eu posso dizer?
Se fosse uma folha de papel, é como se eles fossem riscos que eles são Sim, separados. Não é tão simples conseguir fazer com que as coisas se conectem e você consiga entender como realmente colocar aquilo na prática, que é a diferença que eu falo logo no início do método eu superior, da diferença entre informação e sabedoria. E quando você tem informação, às vezes ela está solta. Tá lá, muita informação disponível. Mas a sabedoria é você já saber, você já saboreou aquilo para entender como vivenciar, como aplicar aquilo na sua vida de verdade, para que não seja só um acúmulo de informações. Porque tem gente que vai morrer com um monte de certificado na gaveta. Fiz 200 cursos, legal, o que, que você aplica? Ah, eu aplico esse. E os outros 199? Ah, então, veja bem. sim, Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por esse lugar. De ter um monte lá e falar, o que eu estou usando disso? sim. Eu comecei a limpar. É. É isso que eu falo, a gente vai filtrando o que serve, né, pra gente, né? Então, eu acho que todo mundo que está nessa busca do autoconhecimento é bom fazer os cursos para ver mesmo o que serve e o que não serve. E Uhum. cada curso vai trazer uma camada de saber pra gente, né? Então, eu acho isso importante, porque é como se fosse uma cebola mesmo, né? Que a gente vai descascando ali. Sem aquele curso, talvez você não se abre para outro, para ir para novas possibilidades e a expansão da consciência mesmo, né? É isso. Muito bem, muito bom. Gratidão. O pessoal tá interagindo aqui, colocando qual que é a cidade. Ó, Sim. a Gildene mandou boa noite pra gente também. Muito bom, pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui. Ó, inclusive, minha gente, aproveitem que vocês estão aqui e sigam o perfil da Aline, sigam o perfil do Método Eu Superior também, para que vocês possam acompanhar o conteúdo desses dois canais, que com certeza vai ter coisas legais aí para você Sim. acompanhar. Bom, agora a próxima pergunta dessa sequência aqui, mas a gente vai deixando fluir também. Para as pessoas saberem, depois que você entrou no método Eu Superior, depois de todas as partes do conteúdo que você aprendeu, estudou, colocou em prática, principalmente, que a gente sempre coloca muito essa importância prática de vivenciar na vida real, e que você pode contar para as pessoas que está de diferente na sua vida depois que você entrou no método Eu Superior e começou a aplicar essa sabedoria na sua vida. Então, como eu te disse, né? O método Eu Superior, ele veio assim para fechar alguns pontos que eu tinha, né? Então, assim, eu estudando aqui, principalmente tem dois módulos, que é o Expansão da Consciência e o Desenvolvendo Sua Intuição, que tem umas Tá. 60 e poucas aulas em cada um. Então, assim, aquilo ali foi muito importante para mim, porque assim, cada tópico ali a gente vai acessando e vai entendendo, parece que vai assim clareando a nossa mente, né? Então, assim, foi fechando mesmo, foi fechando não, foi abrindo minha mente para as respostas que eu buscava, né? Que eu procurava. Então, eu adorei mesmo. Cada tópico vai trazendo uma sabedoria, um ensinamento e coisas que eu não tinha visto em nenhum dos cursos. Então, isso que eu achei interessante também. Por mais que eu já tenha feito tanta coisa, eu estou fazendo filosofia também, estou fazendo várias coisas, né? Eu adoro estudar, eu nunca vou parar de estudar. Mas, assim, é como você disse, a gente não pode ficar com as informações soltas. Então, agora eu estou começando a fazer as conexões entre um conhecimento e outro, né? Igual você falou, não tá mais solto, tá tudo conectado agora. Então foi isso que trouxe para mim, conectou bastante os Você assuntos. consegue dar um. Você consegue dar. É que como eu sei que é muita coisa, talvez seja um pouco difícil, mas se for possível, você conseguiria dar um exemplo prático para que as pessoas consigam ver um pouco isso na vida delas? Que isso é uma coisa que eu sempre tento fazer na medida do possível, para as pessoas conseguirem enxergar na vida delas também alguma coisa que, Tá. putz, isso aqui estava, né? Então, desde quando eu sou jovem, eu ouço esse eu interior meu, esse meu eu superior, né? Só Ah, que eu ficava sempre na dúvida, ai meu Deus, o que será que é isso? E sempre teimosinha, né? Fala assim, não, manda eu por aqui, eu vou por ali. Aí chegava ali, o carro tinha um acidente e eu não dava para atravessar a rua e ficava lá no congestionamento preso. Então eu sempre fui assim, uma pessoa de muita mente, muito estar no mental e não ouvir esse meu eu superior, mas ele sempre esteve comigo, né? E aí, com esse método, conforme a gente vai estudando, vai colocando em prática, então o que eu percebi? Que agora eu consigo me conectar. Agora, cada vez mais, eu estou percebendo que eu, Aline, e o meu eu superior, que sou eu, mas
a gente está cada vez mais na mesma linha, assim, na mesma frequência, quero dizer, na mesma frequência, porque eu tô conseguindo ouvir as coisas com muito mais clareza. Então, tipo assim, às vezes era uma chave que eu esquecia, e aí às vezes eu tava lá na cidade, eu falava, nossa, eu não trouxe a chave do meu consultório. Eu só lembrava na hora que eu chegava no consultório, tinha que voltar. Então agora eu tô percebendo assim, que eu vou esquecer, mas parece que alguma coisa me traz de volta para casa. Tipo assim, eu desci o elevador e falo assim, não, mas esqueci de fechar a janela. A hora que eu vejo a chave, não ia pegar a chave da clínica. Então tipo assim, as coisas continuam acontecendo. Só que agora parece que eu tô me antecedendo mais do que esperar acontecer bem lá na frente. Parece que agora eu tô percebendo mais. Sei lá, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, eu ia até agradecer você por trazer dessa forma, porque você mostra para as pessoas como é esse afinamento de sintonia consigo mesma, com a sua centelha, com o seu eu superior, é algo corriqueiro. Que às Sim, vezes as pessoas elas esperam algo assim, sei lá, uma imagem brilhante aparecendo na frente. Não, o eu superior não é um anjo, é você em sintonia com o seu eu sou interno. sim, E numa simplicidade como essa de, por exemplo, tem uma luminária aqui. Essa luminária, a Aline, ela tem desde antes de me conhecer, né? Tava no lixo essa luminária. É um pedestal que tem um negócio para colocar a lâmpada em cima. Tava no lixo do prédio, né? Era no lixo, era do prédio, né? Alguém deixou na parte de baixo do prédio. E ela entrou, ela viu aquilo. Você quer contar porque a história é sua? Acho que, né? Mas não pode falar. Não, assim, pode falar, só com a voz. Estamos ouvindo. Tá aqui? Não, Não, tá aqui. Só falar, não te ouvir. mas dá para ouvir aí, da pessoal? Aline. Tá, legal. Então, eu tava chegando em casa, eu só não vou aparecer porque meu cabelo tá estranho. Eu tava chegando em casa, e aí, sabe no prédio, quando tem aquele lugar onde as pessoas deixam tipo lixo, só que lixo valioso? Sim, Se alguém quiser, tipo móveis, outras coisas de descarte, assim, sabe? sim. E aí, tipo, lixo útil. E aí eu entrei, olhei para essa luminária, e aí eu falei, ela me chamou a atenção, e aí eu segui em frente. Eu falei, ok, né? Eu sempre passava por ali todo dia quando eu chegava do trabalho. Só que aí, quando eu virei de costas para a luminária, eu falei, eu ouvi, volta e pega. Eu falei, eu não vou pegar uma luminária no lixo, isso não existe. Aí eu fiquei olhando para a luminária, sabe aquele conflito interno de, meu Deus, eu realmente. Eu vou pegar o negócio. E aquele conflito interno de, cara, por que raios que eu vou pegar essa luminária no lixo, meu Deus? E aí eu pensando, porque o ego se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Eu pensei, nossa, mas eu vou atravessar o prédio com uma luminária que eu acabei de pegar no lixo. E eu fiz isso. Aí, ok, vai e pega. Eu falei, tá bom, então peguei. Aí quando eu peguei, eu fui e levei e deixei ela assim no cantinho. Meses depois eu conheci o André e ele gravava conteúdo. E ele não tinha uma luz para gravar o conteúdo. Aí a luminária que a gente usa até hoje é justamente essa, é aquela luminária de chão que a gente comprou uma luz, que é uma luz potente, e justamente uma lâmpada, isso. É tipo um abajur alto. E aí, olha a diferença de luz. Eu vou apagar ela. Nem muda tanto aqui, porque a câmera do celular é boa, mas no computador muda muito. Aí, ó. Mas Então, é sobre isso, né? é, É sobre as como- coisas do dia a dia, né? Exato, exato. Tá vendo? É muito melhor ela contar a história dela do que eu, tá vendo? Tem a emoção, tem o drama de, ai, vou pegar, meu Deus, não, vamos ver. Como é que eu vou contar a história, né? Igual ela. Gratidão, meu amor, por compartilhar. Então, mostrar essa simplicidade de reconhecer na vida realmente é uma coisa muito importante. E eu preciso que todos e todas vocês que estão vendo isso percebam. Eu digo isso porque já aconteceu com outras pessoas que fizeram um método, que já tinham feito o método inteiro, estavam fazendo de novo e pensando, mas André, meu Deus, eu ainda sinto que eu preciso aperfeiçoar mais a conexão com o meu eu superior. E aí estava no plantão de dúvidas, que inclusive nesse sábado vai ter um plantão de dúvidas dos alunos, você vai participar, né? Eu vou, claro. E aí no plantão de dúvidas, a pessoa trazendo exemplos da vida dela. E eu falo, mas isso aí não é o seu eu superior falando com você, minha linda? E aí ela pensou assim, você mesmo, né? Não tinha parado pra pensar, já tá aí, é só você reconhecer, perceba que é Sim, sutil. Pode é falar.
sutil, é só a gente reconhecer, porque sempre esteve ali. Mas o que é legal do curso é isso, porque como tem esse monte de módulos, assim, monte, né, que eu falo na questão de ser bom, né? Vai trabalhando cada virtude da gente, cada valor, cada conexão da gente mesmo. Porque, por exemplo, às vezes pode uma pessoa falar assim, ah, eu não me conecto, mas às vezes ela não para nem para fazer uma meditação, não acalma sua mente. Então, o método é legal por causa disso, porque ele vai por fases. Se você for fazendo tudo direitinho, for fazendo tudo que fala lá, você vai conseguir se conectar, né? Esse é o plano, né? Falando nisso, falando em etapas, em transformação, se fosse possível para você sintetizar, não sei se dá para fazer isso em uma frase, qual foi a maior, a mais legal para você, transformação que o método Eu Superior trouxe para você? Qual você acredita que foi? A minha transformação mesmo foi essa. Aí eu consegui distinguir as vozes da minha cabeça. Então, tipo assim, agora eu sei quando é o meu eu superior falando comigo, porque eu sou uma pessoa muito neurótica. Então, eu ouço muito meu eu terreno, né? Falando assim, não vai lá não, você vai se ferrar. Ah, você vai comprar curso, vai gastar dinheiro. Essas coisas, né? Então, assim, é, então, eu não deixei de ser neurótica, né? Então, tipo assim, eu só estou cada vez percebendo que se o medo é real ou se é um medo irracional, né? Então, tipo assim, aí quando eu vejo que é um medo irracional, aí eu vejo que é o meu superior falando assim, Aline, para de ser louca. Para de ser louca. Para de ser louca e vai que vai, minha filha. Então, tipo assim, que a gente aprende, né, que o eu superior, ele é um eu amoroso, né, um eu que vai falar com a gente diferente de qualquer outro ser que possa se comunicar com a gente, né, se for um espírito outra ancestral da gente, não sei, né, ou nossos guias espirituais, cada um tem uma crença, né? Então, aí isso que eu achei interessante, porque antes eu ficava muito na dúvida. Eu ficava assim, ai meu Deus, será que é meu ego? E saber distinguir também quando é o ego, né? Então, eu acho que isso, para mim, foi o maior aprendizado para mim, porque as outras virtudes eu já venho desenvolvendo, graças a Deus, né? E eu já estou, graças à fonte, o divino, então, tipo assim, eu já estou desenvolvendo bastante nessa área. Então, o que faltava para mim, eu acredito que era isso mesmo, era saber quando era meu eu superior e quando eram as vozes do meu eu terreno. Isso, sinceramente, isso é uma coisa que, para a gente sintetizar, ou seja, simplificar para todo mundo conseguir entender lá no método, foi um processo que a gente ficou. Como a gente vai trazer isso? Como que a gente vai sintetizar, né? Vai simplificar? E a gente canalizou, inclusive, a forma de fazer isso para que as pessoas pudessem entender, porque esse é um desafio recorrente das pessoas que estão no caminho. Por quê? A gente está ouvindo toda hora os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, nossos ancestrais, nossos guias, tudo que está à nossa volta, as pessoas vivas, inclusive, também, né? Pai, mãe, irmão, irmã, vizinho. Então, tem muita informação chegando o tempo todo. Então, saber distinguir a vibração daquilo que é verdadeiro, daquilo que guia você no seu caminho de alma, é uma coisa importante, porque o método Eu Superior, originalmente, ele nasceu como um processo de automestria, de você se autoguiar no seu processo. Depois ele evoluiu para ser um processo de autocura e, por fim, evoluiu para ser um processo de cura do outro também, ou seja, para quem vai atuar como terapeuta. Inclusive, parece que você tem um depoimento aqui de uma moça falando que você leu o superior dela. Carolina, você viu aí? Li. Não. Se você quiser contar um pouco para as pessoas disso, que é uma coisa que não está lá na ideia de perguntas que eu ia fazer, mas é uma coisa que eu fiquei curioso de saber se você já está ou ainda não usando o método Eu Superior para ajudar as pessoas como terapeuta, já que você é terapeuta. Não, então, eu estou, mas ainda eu estou a fase do curso que eu estou é o curador cura o outro, né? Então, agora que eu estou começando a entrar nessa fase. Então, ainda eu não usei para fazer em outras pessoas. Essa linda aí que falou é de uma vivência que eu fiz. E aí, na vivência, que lá na vivência que eu consegui ler o eu superior dela. Muito Nem eu legal, acreditei, nem eu legal. acreditei. É muito bom isso, é É, muito bom. E é bom esse espaço
Inclusive, a gente tem, daqui a pouco, quando você terminar o módulo 5, que é o curador por o outro, convido você, se você quiser, aproveitar o ambiente de trocas que a gente tem dentro da Sim, comunidade dos alunos, porque, sério, esse feedback da outra pessoa é muito, muito importante, porque às vezes você literalmente acha que você está, como você disse, está doidona, você está viajando, está inventando coisa, mas você nunca viu a pessoa na vida. Você traz para ela uma coisa que está vindo do eu superior dela, ela fala, como que você sabe? Aí cai a ficha, como dizem os antigos, né? Você realiza, caramba, é verdade, está acontecendo. Daquela ansiedade positiva, né? Ansiedade não, daquele ânimo positivo de ver que realmente é possível dar para ajudar as pessoas de uma forma mais objetiva, mais direta, porque trazendo exemplos de atendimento que eu faço, tem pessoas que chegam e elas não conseguem se expressar, porque é muito doloroso o processo, ou porque elas estão resistentes, quem que é esse cara, que coisa que ele vai oferecer, então não precisa falar nada, relaxa. Deixa eu perguntar para o seu eu superior. Aí eu trago o processo e a pessoa, como que você sabia de tudo isso? Mais uma vez, não sabia de nada. Quem me contou foi você, só que em uma instância superior. E aí o tempo para resolver a questão da pessoa no atendimento de uma forma breve, né? O método superior pode ser visto como uma terapia breve também. Nossa, né? Não comparando com nenhuma outra coisa que não é o propósito, mas no meu ponto de vista é muito eficiente, né? Que a gente vai objetivamente onde precisa ir. Né? sim. Mas, e aí tem uma moça aqui que perguntou, ó, ela Uhum. perguntou assim, se precisa quem está no nível 0 também consegue perceber? Então, consegue, né, André? Porque eu acho que todo mundo tem esse poder de ter, todo mundo tem o seu eu superior. Se não tava. É que a gente não cala a nossa mente para poder se conectar. Mas são etapas, né? Isso da pessoa dizer do zero, é para isso que o método existe. O que é o método? O método é como se fosse uma receita de bolo. O bolo, para ele ficar pronto, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o ingrediente, aí você tem que mexer na ordem, tem o tempo lá de mexer na mão, como é que é? A textura que você tem que dar enquanto está na batedeira É batendo o na mão. processo, né? É o processo, né? Você vai lá, aquece o forno, coloca, espera o tempo inteiro que ele precisa ficar e ele sai e tá pronto. Né? Porque às vezes tem pessoas que estão lá, chegam no modo na aula 1 e falam, Já eu já quero calma. Mas Não tem como é igual fazer assim, uma igual graça. quando você planta uma árvore, você planta uma semente, no outro dia ela não vira árvore. Demora, né? Então, tipo assim, não é que vai demorar, tudo vai depender também do empenho da pessoa, né? Porque tudo que aprende no método eu superior, se você também não levar para sua vida, para suas relações, para o seu cotidiano, não adianta ficar só no campo da mente, né? Então, Exato, tipo assim, você exatamente. aprende tudo isso, aí depois, na hora que uma pessoa te fecha no trânsito, você xinga, grita e essa educação. Então, tipo assim, você não tá levando para sua vida. Então, conforme cada coisa que você tá levando para sua vida, mudando em sua vida, vai fazendo você adquirir virtudes que vai fazendo você cada vez mais se aproximar do seu eu superior Isso. e da Mas fonte, só né? para Mas só para as pessoas não criarem uma ideia de que é muito difícil, vai demorar Sim, muito, para vocês que estão ouvindo, tem pessoas que entraram no método Eu Superior em 2 meses. sim. 2 meses é bem pouco. 2 meses É, são eu 60 dias. acho Ela, não, só para completar, amor. Em 2 meses, elas já estavam atendendo outras pessoas. Não era nem se auto-trabalhando, elas já estavam atendendo como terapeutas, já tinham lá o certificado delas, que a gente tem o certificado do método, que é, inclusive, validado pela Associação Brasileira de Terapeutas Holísticas, a ABRAT. E tem pessoas que em 4 meses estavam. E tem pessoas que em 9 meses ainda não sim, estavam. Qual que é a diferença entre essas 3 pessoas que eu estou dando de exemplo? O tempo que elas aplicaram, a dedicação que elas colocaram. Cada pessoa tem o seu tempo, mas se uma conseguiu em 2 meses, você também consegue. Ah, mas ela já era, ela já estava no processo. Algumas sim, outras não. A de 4 meses não. A de 4 meses tinha começado ali. sim. A de 9 meses é porque ela fazia uma aula por semana, pô, demora mais. É. Natural. E é isso também. Tem pessoas que vai fazer e só quer para elas, não quer atender. E tem pessoas que vai achar que não é o momento e vai largar para lá. E tem pessoas que vai pegar bem firme e vai fazer. Então, cada um tá num grau de evolução. Ninguém tá pior nem melhor, só cada um tá no nível, né? Não é uma competição, esse é um ponto Não é uma importante que eu competição. trago para o pessoal, né? Tem gente que a gente tem a nossa comunidade.
Aí a pessoa acabou de entrar e fala, eu não consigo me conectar com o meu eu superior. Você está em 5% do método, respira, faz as aulas, não se É, compara, faz o seu tempo, não precisa correr. Aí dali passa umas 3 semanas, a pessoa fala, meu Deus, eu comecei a ver tal aula e veio essas dúvidas e eu estou vendo essas transformações, que legal. Foi, tá vendo? É só você respirar e seguir, é igual o bolo. Não adianta você botar o bolo lá na temperatura 800 graus. O negócio vai queimar, vai dar errado. E, mais uma vez, o que é o método? É uma estrutura organizada, simples, que todo mundo consegue fazer para chegar no resultado. sim. Então, mas isso só para responder a pessoa. Ah, e quem está do zero? Quem está do zero consegue também. É só confiar no processo e seguir fazendo. Né? Porque nenhuma dieta que você faz em um dia vai fazer você emagrecer no dia. É. Ela tem alguns dias para ela dar o resultado, né? E, 4, 10, 15 dias, etc. sim, é isso mesmo. Acho que a última coisa de pergunta que eu tinha do método fechado aqui para Hum, você, para as pessoas que estão pensando, e você já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, se você conseguiu se conectar com o eu superior, não, está respondida, mas a sim. outra seria, o que você diria para quem está aqui assistindo você agora, que está pensando se entra ou não no método, se vale a pena, se não vale a pena. Você não está falando para mim, esquece que eu estou aqui. Você está falando para essa pessoa que está na dúvida se vai, se não vai, se acha que eu e a Aline somos doidos, etc. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que vale muito a pena, né? Porque para mim valeu a pena, porque tudo que eu estou aprendendo e que eu ainda estou aprendendo, né? Porque ainda não terminei, é muito valioso, é tudo muito valioso. E eu não encontrei isso em nenhum livro, assim, nenhum curso que eu fiz. Então eu ia até perguntar assim, Aline, onde você leu tudo isso, né? Onde você aprendeu tudo? Que cursos que você fez? Porque tem tanta aula dela aqui que ela explica tanta coisa. E sua também. Então, tipo assim, eu fico imaginando isso, porque eu gosto de saber das coisas, da origem das coisas, né? Mas é tudo. E olha, eu já fiz curso de Kabbalah também, já fiz vários cursos, então, tipo assim, eu tô amando esse curso. Então, assim, eu super indico ele, porque vale a pena cada real que a gente paga. E se for ver, nem é um curso muito, um valor alto, né? Que dá para pagar assim na mensal, né? Dividir em 10 vezes aí. Foi o que eu fiz. Para poder fazer, né? Por quê? Porque a gente tem que ver as nossas condições também, mas a gente não pode deixar de investir na gente. Então eu penso isso, porque isso não é um gasto, isso é um investimento. Porque depois que eu entro no curso, porque sempre eu fico com medo, ai meu Deus, será que eu vou investir dessa vez? Aí depois eu falo, meu Deus, valeu super a pena, porque tudo que eu tô aprendendo tá me trazendo tanto conhecimento que valeu cada centavo. Então, eu nunca me arrependi nem o dinheiro que eu gastei com o curso. Todo aprendizado que a gente reconhece, que faz sentido, que soma na nossa vida, vale a pena. Né? Mesmo aquele que a gente acha que não, porque, sei Sim. lá, por exemplo, eu fiz uma pós, que não tem nada a ver, né? Fiz uma pós numa faculdade aí, pensava, para que vai servir esse negócio? Sei lá, por que eu fiz isso? Joguei dinheiro no lixo. E era de gestão de projetos. Ah, agora você não está gerindo os projetos aí da sua vida? Exatamente. A Não, minha eu primeira acho que faculdade foi tudo de evento. tem um porquê. Se você caiu aqui, se essas pessoas estão sentindo conexão com esse curso, é porque é a hora dela fazer, Exatamente. né? Porque a gente sempre é divinamente guiado quando a gente sente que é um processo leve. Isso é importante também, tá? Eu preciso dizer isso para vocês que estão assistindo. Às vezes você vê algo, e isso pode, se tiver um marqueteiro vendo eu falar isso, vai falar: você tá maluco, você acabou de acabar com o gatilho de venda. A gente não tá, a nossa ideia não é iludir ninguém. Eu preciso que vocês acessem o coração de vocês para sentir se esse é o caminho. Por quê? Senão vocês não vão ter resultado. E a gente quer realmente que vocês tenham resultado. E qual que é o resultado? Viver uma vida divinamente guiada em conexão com o seu próprio eu superior. Então, quando está chegando algo para você, como que está chegando agora, você sentir está chegando leve, é o impulso que está me chamando para que eu veja, para que eu aprenda mais, que chega de uma forma que eu sinto aspiracionalmente, se é que essa palavra existe no sentido bom, ou é algo que vem pesado, que vem carregado de dúvida, de ai meu Deus, não sei, ai, eu durmo pensando nisso, mas eu passo meio mal, como se eu tivesse sendo abduzida, controlada, amarrada e não sei o quê. Aí não. Então, olha para isso, para você sempre questionar, mas a partir do seu coração, e validar. Isso é bom para mim? Isso vai me levar para o meu caminho de alma? Para aquilo que a minha alma realmente deseja?
Não é o que a sua mãe, a sua avó, seu irmão, seu primo, seu gato, o seu guia espiritual, é o que a sua alma deseja. Porque a sua alma é você, que traçou o projeto da sua existência. É aí que está a chave, o segredo para você viver uma vida leve, um caminho feliz, como diz a Aline, que é vivendo aquilo que você veio realmente viver. Né? Sim. Aí, esse é o tipo de reflexão que derruba os marqueteiros. Por que você fez isso? Porque a gente tem que fazer, né? O nosso trabalho é sério. Né? O nosso trabalho é falar a verdade. Nosso trabalho é falar a verdade. Até porque se a gente não fala a verdade, depois a gente vai ter problemas para dormir, que o nosso eu superior, que somos nós, vai trazer, ó, aquilo ali que você fez tinha que ter sido diferente, né? Ai, tem que corrigir agora. Lá vou eu pedir desculpa, ou fazer um story, ou fazer um reels corrigindo e mudando. A gente já precisou fazer isso? Agora eu não lembro. Acho que não, né? Porque a gente recebe na hora. De vez em quando, já aconteceu ao vivo, de eu falar uma coisa, se vocês prestarem atenção nas lives minhas, tem hora que eu tô falando e eu paro de falar. Aí eu falo, não esquece o que eu falei, foi bobagem. Porque chega na hora ali, o feedback não é isso. É a verdade divina, né? Exato. E isso é muito importante no processo, porque é o que vai fazer com que a gente siga leve. A gente, eu e a Aline, e quem está acompanhando o conteúdo também, quem está aprendendo com a gente, e quem vai transbordar aquilo que a gente está ensinando. Porque toda hora a gente recebe coisas, toda hora a gente recebe conteúdo novo, inclusive, tem gente até briga com a gente, falando, André, pelo amor de Deus, para de gravar a aula pro método, que ele não acaba nunca. Deixa eu ver quantas aulas tem aqui para gravar. Não tem muitas, não. Tem só umas 6 aulas aqui extras que a gente quer deixar disponível. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer compartilhar, porque a nossa canalização foi essa. Tudo aquilo que vocês receberam de forma simples, prática e não dogmática. Né? Para quê? Para que todo mundo possa viver esse caminho também. Sim. Eu já pensei nisso também. Eu falei assim, meu Deus, como que eles gravaram tanta aula? E tudo é novidade para mim. Tipo assim, eu fico chocada. Mas eu não paro de assistir. Toda hora que eu tô com um tempinho, eu já sei e vou assistir. Muito bem. Bom, agora as perguntas do método, acho que eu concluí elas. Você quer ampliar, quer abrir para contar outras coisas que pode estar dentro do método ou não? Antes de Sim, você chamar o pessoal para conhecer o seu trabalho, pode falar. sim, eu acho legal também que vocês disponibilizaram o Reiki, né? O curso de Reiki dentro do método. Então, Uhum. às vezes, uma pessoa que já tem vontade de fazer o Reiki, aí lá dentro já tem o curso do Reiki, nível 1, 2 e 3, né? Sim. Então, eu já havia feito o Reiki, só que eu não era muito conectada com. Eu não estava aplicando em ninguém, e eu usava só para mim mesmo e só usava um símbolo, né? E aí, agora com o método, eu me conectei de novo com o Reiki. Então, assim, eu senti muito o Reiki fluir de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Ah, eu amei de verdade mesmo. E então, isso que eu achei interessante, porque além de tudo, né? Eu não sei, porque acho que o nosso grupo, a nossa turma ganhou de bônus, né? Então, não sei se nas outras turmas vão ter, né? Então, eu acho interessante ter, ou então a pessoa comprar, não sei, porque vale muito a pena também o curso de Reiki, porque ampliou muito. Eu já até apliquei. Aí, o Reiki eu já apliquei aqui na minha cidade, que tem um lugar que a gente aplica, é um lugar de benzimentos, e aí eu fui lá para aplicar Reiki nas pessoas gratuitamente. Uma forma de eu me conectar e uma forma também de ajudar as pessoas que buscam a ajuda, né? Porque lembrando também que a gente nunca pode interferir no livre-arbítrio do outro, né? A gente tem sempre que perguntar se a pessoa quer ajuda, né? E não ficar mandando reiki sem a pessoa pedir. Então, eu achei bem bacana isso. Então, eu me conectei muito com o reiki também. E pela primeira vez eu senti o reiki fluir em mim, a energia mesmo fluir e sair das minhas mãos. Tipo assim, uma coisa quente, assim, que as pessoas falavam, você não sente aquela coisa quente, assim? Eu falava, eu não sentia nada, né? E agora, nossa, nem eu acredito, isso que é engraçado, né? Porque eu fico vivendo as coisas e pensando assim, meu Deus, será que eu tô nesse mundo ou em outro? Tô louca. Então, uma coisa importante para as pessoas saberem é como foi a iniciação que você fez, porque muitas pessoas ainda estão presas no paradigma É. de que precisa ser algo presencial ou qualquer coisa do tipo. Né? Como foi para você a sua iniciação? Então, a iniciação foi muito boa, porque ela foi online, sim, tem uma pessoa perguntando, né? Foi você mesmo que está perguntando?
Alguém tá É é o número da ascensão aqui, é o Então, numerótico no porque o Instagram. que que acontece? Tem muita gente que quer fazer o presencial porque acha que não vai funcionar a iniciação se não for assim. Só que aí isso fugiria do reiki, porque se o reiki, a gente pode mandar reiki para o mundo inteiro, é uma energia que está disponível. E aí, então ela pode passar pela tela do computador, pode passar por tudo, porque ela atravessa tudo, né? Então, depois que você aprende todos os símbolos, né? Então você consegue mandar esse reiki para todos. Então, eu me senti muito conectada quando você fez a iniciação. Eu me senti assim, você mesma aqui me iniciando, mesmo que era aula gravada, entendeu? Então, por isso que eu falo, quanto mais as pessoas fizerem o curso, mais se conectarem, fazer as meditações, mais ela vai conseguir se conectar. E é um processo, não é do dia para a noite. No começo eu ficava 2 minutos fazendo meditação e pensando que eu tinha que pôr o feijão para cozinhar. Ah! Aí agora eu fico. Hoje eu fiquei 30 minutos meditando na minha meditação e fiquei num lugar que eu não queria sair. E o meu corpo não sentia dor, não sentia nada. Então, isso que é transcender, né? Eu penso. E eu ficava naquele lugar assim, falando, meu Deus, que lugar maravilhoso. Então, é você estar no meio do caos e você conseguir sair para esse lugar a hora que você quiser, de não depender de uma pessoa, de algo externo acontecer na sua vida, né? Então, quanto mais você se conectar com isso, mais você vai ter isso dentro de você, essa paz interior, assim. É o busão cósmico, né? Como diz a Aline. Você viu a aula do busão cósmico? Acho que está na expansão da consciência, se eu não me engano. Ó, a Márcia fez uma pergunta para você, acho que é importante você respondê-la. Então, Márcia, eu já era, porque eu já havia feito o curso de Reiki. Então, eu já tinha feito o nível 1, 2 e 3. Então, eu refiz, porque, na verdade, até o meu primeiro professor falou que quando a gente faz o Reiki, o ideal é fazer com vários professores, não só uma vez. A gente pode fazer atualizações, porque cada professor vai ter uma abordagem diferente, né? Então, Concordo. por exemplo, eu não tinha feito o Reiki tibetano, né, com os símbolos tibetano. E aí você já veio e já fez esse. Então, eu acho que é legal isso. Então, por mais que a gente já tenha sido iniciado ou não, eu acredito que é legal fazer de novo, né? Então, mas eu já tinha sido, sim. No meu caso, eu já tinha sido. Só para. Não, e aí, quando eu fui iniciada, desculpa, só para Imagina. terminar esse assunto. E quando eu fui iniciada, foi ao vivo e não tive a mesma conexão que teve quando o André iniciou online. Você tá Mas foi ao entendendo? vivo, tipo, presencial, é isso? Foi presencial a iniciação, a minha primeira iniciação foi presencial, foi o curso de Reiki presencial que eu fiz. Uhum. E eu não senti nada, a pessoa fez ali, fez em silêncio, no caso dele ele fez em silêncio, então não falou nada. E se eu não falar nada, eu fico perdida no universo, pensando o que será que ele está fazendo. Cada pessoa Eita. tem uma maneira de aprender, né? É. Pessoal, só para clarear e deixar muito claro uma coisa. O método eu superior não é uma formação de reiki, Sim, tá? É que o método eu superior, é, cada turma que a gente faz, a gente deixa alguns bônus disponíveis. Esses bônus, eles mudam de curso para curso, de turma para turma, né? Você entrou na turma 10, se eu não me engano, não foi, Aline? É sim. isso? Turma 10, né? Então, os bônus, eles costumam mudar. Tem alguns bônus que a gente gosta de deixar eles fixos, que eu acho que eles estão em todas as turmas. O reiki é um deles. Por quê? Porque o reiki ajuda a despertar a energia da pessoa que é crua. Sabe aquela pessoa que é muito crua, que ainda não viu nada, que está muito no começo, que ela não sente absolutamente nada? O reiki ajuda nisso, como se ele fosse um florescer daquela energia, porque como que eu posso dizer isso? É como se. Eu vou dar um exemplo. É como se você botasse o dedo da pessoa na tomada para ela ligar, que ela está desligada. Ligou, né? Então, o reiki tem essa. Claro, não é exatamente assim, mas só para vocês entenderem. E a gente deixa isso disponível como bônus. Por quê? Pode ser uma facilitação, tá? Mas é um extra, é um bônus. Tá? Só para vocês entenderem que o método eu superior não é uma formação de Sim. reiki, mas tem uma formação de reiki lá de bônus, que é a formação nível 1, 2 e 3, que eu tenho ela, só ela disponível também dentro da nossa plataforma, dentro da escola, e você pode sim refazer, e assim como o seu antigo professor
disse, eu também recomendo que as pessoas façam com mais de uma pessoa. Pode refazer a sintonização, não tem problema nenhum, porque a sintonização vai ser com a mesma coisa, vai ser com um símbolo do reiki, não interessa quem é que está fazendo a sintonização. A diferença muitas vezes é a forma da didática que a pessoa oferece. Deixa eu fazer a sintonização de verdade. Desde que faça sintonização de verdade. Por exemplo, a Aline, por exemplo, quando ela me conheceu, a minha Aline, a que está aqui do lado, a Aline Rocha, minha esposa, ela me conheceu, ela queria fazer um curso de reiki comigo. Na verdade, ela não queria fazer o curso, ela só queria fazer a iniciação. Ela mandou uma mensagem para mim, acho que no meu Instagram na época, falou: "Oh, você faz só a iniciação do reiki?" Eu falei: "Jamais. Você tem que fazer o curso, você tem que aprender o que eu tenho para compartilhar também. Só a iniciação você já recebeu com outra pessoa, você não precisa de mim para isso." "Ah, mas eu pago só a iniciação." "Não faço. Não faço. Você tem que saber aquilo que eu vou compartilhar também, senão eu não vou fazer a iniciação de novo, não." Ela fez a iniciação comigo, ela fez online também, não foi. Naquela época eu dava curso online, mas era ao vivo, ela fez ao vivo, mas era online. E hoje essa opção também não está disponível, hoje o curso é gravado e a sincronização ela é preparada quanticamente para que a pessoa possa receber e ela sinta como se... É que eu não sou importante no processo, na verdade, né? Que é a energia do todo que vem para realizar o processo. Então, por isso que é quântico, mas isso vocês não vão entender enquanto não chegarem no mestrado do Reiki, que aí é outro processo. Que é o que a Aline Batista, que está aqui na entrevista, vivenciou, né? Mesmo sendo gravado, uma gravação online, um vídeo gravado, segundo o que ela acabou de trazer, ela sentiu o processo acontecer mais do que presencialmente. Isso é importante para você sair do paradigma, do dogma de achar que é só fisicamente ou tocando que a transformação vai acontecer. O que é o corpo físico, se não energia pura? Isso precisa começar. Oi? Todos somos átomos. Não é de tanto, é irrelevante. Olha um gatinho maravilhoso Olha, ali, olha lá. ele tá querendo participar da live. Oi. Ele fica querendo subir aqui em cima do teclado, eu tenho que tirar ele. Gratidão por compartilhar isso. É muito importante o pessoal entender. Primeiro, a diferença entre o método e o espelho do reiki está lá dentro, está como bônus, mas não é a mesma coisa que o método, senão as pessoas falam: "Ah, é mais uma formação de reiki." Não, Tem muita gente que despreza o reiki. O reiki não é para ser desprezado. É muito legal o reiki também, inclusive. Tá? Mas só para ter essa diferenciação, que eu acho que é importante. é muito importante. Agora, conta de você, conta mais do seu trabalho para as pessoas conhecerem o seu trabalho como terapeuta. Faz o seu merchan para que as pessoas possam seguir você, possam passar em atendimento com você. Sim, Que em breve, né, método superior disponível no seu portfólio. com certeza. Então, aí eu tô trabalhando agora atualmente com a nutrição, né? Então eu faço uma mentoria também, mas nutrição com propósito. Porque aí a pessoa às vezes não consegue emagrecer porque ela tá com problemas psicológicos. Então a gente acaba fazendo as terapias para ela poder também atingir esse propósito dela, né? Também trabalho com yoga dance, né? Que não é um yoga, não faz asanas, mas é um yoga que traz o conceito de integração entre corpo, mente e espírito para a dança e para o corpo. Então a gente dança e traz a energia para os chakras, né? Vai trabalhando cada chakra com uma música e a pessoa também não precisa saber dançar, né? Porque eu vou guiando e cada um vai dançar a sua própria dança. E é uma dança para ativar cada chakra. Muito legal. E aí, com tudo isso também, eu vou fazer o meu primeiro retiro dia 17 aqui em Taubaté. Aê! 17 de maio? Vai ser no espaço chama Casa Mato. Então, assim, eu já vou lá conversar. Você conhece? Não conheço, não conheço. Então, aí lá tem também um espaço com cachoeira lá. E aí vai ser assim um dia só, não vai ser de dormir nada, só para eu poder sentir como vai ser, né? Então a gente vai trabalhar, vai fazer várias terapias lá, vai fazer o yoga dance também, meditações, né? Então, nesse conceito também, nessas sessões, eu também faço as meditações, né? Que eu também tenho curso de meditações, tenho curso de yoga, tenho vários cursos. Então, eu fiz meu próprio método, né? Meu método AIE. AIE significa as vogais do meu nome, Aline, né? Mas AIE é autoconhecimento, é intuição e equilíbrio. Então, assim, dentro disso, eu fiz um método. E aí eu tô atendendo assim. Eu sou taróloga também, leio as cartas, mas é um tarô terapêutico, é um tarô mais intuitivo para ajudar na tomada de decisões, não é nada de adivinhar futuro, nada disso.
Só que assim, quando a gente está conectada com o nosso eu superior, tanto é que eu não abro as cartas para mim, porque eu já sei o que o meu eu superior vai dizer. Então, tipo assim, nem precisa das cartas, né? Mas é uma ferramenta também de autoconhecimento. Muito bom. E como que as pessoas fazem para marcar a sessão com você ou marcar o processo? Como que elas fazem? Então, é no meu Instagram mesmo, lá no meu Instagram, no link da bio, tem o meu WhatsApp, um botão do WhatsApp, que só clicar lá vai direto pro meu WhatsApp e a gente pode marcar as sessões, né? Porque cada sessão vai ser trabalhado de uma maneira, se quiser fazer o método AIE também, aí a gente vai conversar. Aí, olha aí que maravilhoso. Você quer perguntar mais alguma coisa para ela? Não? Então tá bom. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se o pessoal alguém colocou alguma pergunta. Fiz, blá, blá. Ah, a Liana falando que ela fez em outra plataforma, provavelmente com outra pessoa, a formação do Reiki, se ela pode, se tudo bem ser reiniciado assim, a gente já respondeu, né? A Márcia também perguntou a mesma coisa sobre iniciação. Bora, deixa eu ver. Acho que não tem nenhuma pergunta mais aqui, não. Tem alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente fechar, então, Aline? É só falar que eu amei conhecer vocês, né? Fazer o curso de vocês aqui, porque e é tão engraçado, né? Porque a gente fala que o celular, o algoritmo, né? Ele vai trazendo sempre coisas conectadas com a gente gosta de ver, né? Mas às vezes eu tava ali sem sentido, porque eu me mudei faz 3 meses pra cá e eu tava sem amigos aqui em Taubaté, então, tipo assim, sem fazer nada, sem nenhum curso em andamento. E eu sempre Uhum. tenho cursos em andamento, né? Então eu não tava fazendo nada, eu não tava conseguindo trabalho, né? E aí eu peguei e de repente apareceu vocês, então eu acho que as coisas aparecem conforme a gente precisa. Então foi muito importante para mim, porque agora eu me conectei com isso, tô conectando com as pessoas aqui, já os campos já estão se abrindo para mim, né? Então isso é muito importante. Muito bom, E muito agora bom. tem curso para fazer, né? Porque são tantas aulas que a gente assiste todo dia. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero ver quando você terminar, você imprimir lá o seu certificado, se você quiser emoldurar, colocar na parede. Tem gente que gosta disso, tem gente que não prefere ficar com o digital mesmo, mas o mais importante é realmente levar o conteúdo. Que, mais uma vez, eu sempre brinco com o pessoal que antes, quando a gente... No começo a gente nem tinha certificado, porque as pessoas estão tão preocupadas com o papel e a formação, mas nem aprender e colocar em prática, né? Então eu sempre trago isso, né? Mais importante do que o papel dizer que você sabe fazer algo, é você realmente saber fazer esse algo. Isso. E é aquilo. Exato. É isso que é mais importante. É. Aí a Márcia comentou aqui que sentiu a mesma coisa também. Márcia, tô com saudade de você, porque eu conheci a Márcia pessoalmente. Ai, que legal, né? E aí a gente vai fazendo conexões assim, né? O curso traz isso também, porque a gente fica nas aulas, às vezes tem que nem vai fazer o tira dúvidas, né? Então a gente acaba conhecendo as pessoas, é bem legal também. Gente, vamos encerrar por hoje. Então, eu vou deixar essa live gravada, disponível aqui no Instagram. Vou subir ela no YouTube também, para caso vocês queiram assistir ela na íntegra depois, né? E lembrando a vocês que essa é uma das lives de aquecimento para o evento da Semana do Eu Superior, que vai ser o evento onde a gente vai mostrar ainda mais sobre como é esse processo do nosso método, para que você conheça o método de verdade, inclusive por dentro, que a gente vai mostrar por dentro o método, acho que na aula 3 a gente mostra por dentro, e na live final que a gente vai fazer no final do evento, a gente também vai mostrar um pouco por dentro, vai fazer uma prática ao vivo também, então não perde a esperança. Aula 1, poxa, eu não aprendi nada. Aula 2, poxa, eu ainda não aprendi nada. Aula 3, nossa, eu entendi muito mais, mas ainda falta alguma coisa. Participa da live de encerramento no domingo, que vai ser a prática para você sentir e realmente decidir se você vai querer entrar na nossa formação, que é o método Eu Superior, que é um método pago, que tem a diferença. Né? A Semana do Eu Superior é um evento gratuito, que é um evento onde a gente traz apresentação para vocês desse caminho, mostra para vocês todas as transformações que são possíveis com esse caminho, entrega muito conteúdo, inclusive prática, para vocês, nesse conteúdo gratuito. E no final, a gente convida quem quiser a dar o passo para se aprofundar e entrar de verdade na nossa egrégora, na nossa escola. Estamos numa escola, é uma estrutura da escola, uma plataforma da nossa escola, com as nossas formações, para que você realmente aprenda a colocar isso na sua vida, entre na comunidade de alunos, possa fazer as trocas, tirar as suas dúvidas
E isso tem um valor e vai ser apresentado para você lá no final. Não se preocupa com isso agora, por enquanto aproveite todo o conteúdo gratuito. Bom? Quero agradecer, então, a todos vocês e as meninas que me conheciam aí, que entraram, as mulheres. Gratidão por tudo e gratidão, André, Aline, por tudo também. Gratidão pelo convite. Gratidão a você também. É estranho que tem uma Aline do meu lado esquerdo e uma Aline na minha frente, né? Eu falo Aline, eu não sei quem vai olhar para mim, né? Mas tá bom, o importante é que tá dando certo. Sim. Então, gratidão mesmo por isso, por tudo isso. E um beijo para você e até o nosso plantão de dúvida. Tchau. Muito bem, pessoal. Gratidão. Vou encerrar aqui e, mais uma vez, eu vou deixar essa live gravada disponível aqui no perfil do Instagram e depois ela vai subir no YouTube para que vocês possam assistir também. Se você não se inscreveu ainda no evento da Semana do Eu Superior, clica no link da bio aqui do perfil do Método Eu Superior para que você possa se inscrever nesse nosso evento online gratuito e conhecer esse caminho que a gente está apresentando aqui, que a Aline Batista fez a gentileza de compartilhar a experiência, a jornada dela. Tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima live de aquecimento, de preparação para a Semana do Eu Superior. Tchau!